Tô aqui hoje para tirar vocês do mundo da desinformação. Quero fazer vocês entenderem que quem fala tudo isso aqui que tá aparecendo aí não passa de um cavalo burro. Então eu tô aqui para ajudar vocês, vamos espalhar a palavra da verdade, vamos deixar de ser burro e entender que humanos não são humanos normais em Shumatsu. Eles não se tornam seres divinos ou ficam com almas divinas ao empunharem uma valquíria, dentre outras coisas. Muita gente ainda não entendeu o que é a Volund, o que é um tesouro sagrado ou uma arma divina, e nesse vídeo eu vou pegar todas as dúvidas comuns que vocês têm e vou sanar elas. Mas antes de tudo, eu quero revezar com vocês todas as vezes que a Volund é mencionada na obra, e o que é estabelecido com tal cena. No capítulo 3, após ver Lubu com sua arma tancar os golpes do Mjolnir de Thor, o Zeus comenta com Hermes que isso é ridículo. Mas ele deixa claro aqui que o foco da fala dele, e do capítulo inteiro, aliás, é a arma dos humanos. O Zeus está incrédulo que a alabarda do humano ainda não foi despedaçada após apenas um golpe do martelo do Thor. Nenhuma arma humana pode ir contra as armas dos deuses. É isso que o Zeus está dizendo aqui. E ele diz que, mesmo que estejam em pé da igualdade, se aquele martelo do trovão ou Mjolnir do Thor colidir de novo, uma arma feita por humanos deveria se despedaçar na hora. Ou seja, ele não acha bizarro o humano bater de frente com um deus. Ele acha bizarro a arma ainda não ter sido destruída. Nada aqui fala sobre os humanos não conseguirem machucar os deuses. O que ele aqui e o mangá também está começando a estabelecer é que as armas divinas destroem as armas humanas com apenas um toque. Apenas isso. Outro detalhe sobre essa cena é que a arma divina dos deuses é chamada de Shinki e a arma dos humanos é chamada de Jinki. O termo tesouro sagrado pode ser traduzido do Shinki, que é arma divina também. A cena seguinte continua falando sobre isso. A Gol diz o seguinte: mesmo que Lubu seja o guerreiro mais forte dos três reinos, ele tem alguma chance de vencer num mano a mano contra um deus. Ainda por cima, o oponente é o próprio Senhor Thor. E a Brunhilde diz que não, é impossível. Porém, por que ela diz isso? Simples, é por causa das armas. O contexto dessa cena é falar das armas. A arma aqui é o foco. A fonte do poder absoluto dos deuses são as armas forjadas nos céus, os Shinki, tesouros sagrados, suas armas divinas. Armas forjadas por humanos, armas comuns, diante de um Shinki, não passam de brinquedos, com um único golpe seriam despedaçadas. E esse painel aqui destaca visualmente o termo que parece com a legenda Cheat Weapon, indicando que é algo apelão e quebrado mesmo. Um humano vencer um deus com um Shinki na mão? Sem chance nenhuma. E o que nós aprendemos inicialmente com essa cena? Lubu é o mais forte do período dos Três Reinos, os tesouros sagrados dos deuses são uma fonte de absoluto poder, e Brunhilde diz que um humano com uma arma normal nunca venceria um deles. Mas reparem bem que, ao contrário da opinião popular, que diz que os humanos são normais no mundo de Shumatsu e defendem que eles se tornam divinos para poder enfrentar os deuses, o que não acontece, Brunhilde e Zeus não falam em momento algum que o problema é o humano em si, ou que ele é fraco. A situação aqui é que a arma dos humanos são fracas contra as armas dos deuses, e as armas dos deuses são muito fortes. Assim como Zeus, a Brunhilde não falou que, por ser apenas um humano, ele perderia. Não, o assunto aqui é a diferença de poder das armas. Esse é o ponto que está sendo levantado aqui nessas cenas, nesse capítulo 3. O Zeus não achou ridículo o humano bater de frente com um deus, ele achou ridículo o martelo do Thor não ter destruído a arma do humano ainda. E a Gol até ressalta, mesmo ele sendo o mais forte dos três reinos, ou seja, isso é algo de peso, até contra os deuses. O problema aqui que está sendo tratado é a arma, não o humano em si. Na mesma cena, Brunhilde pergunta a Gol, e se um humano empunhar um tesouro sagrado, um Shinki? A única coisa que pode enfrentar um deles é outro deles. E a seguir, quando o corpo de uma valquíria assume a forma de uma arma humana, a humanidade obtém um tesouro sagrado. E esse poder é conhecido como Volund, que literalmente significa forja divina. Ou seja, o que mais nós aprendemos agora? Só um tesouro sagrado pode enfrentar outro tesouro sagrado. Por quê? Porque eles são muito fortes.
E a Volund é o ato de forjar uma arma divina, tesouro sagrado, para o humano enfrentar o tesouro sagrado de um deus. Não tem nada aqui que indique que os humanos recebem um buff divino ou algo do tipo. Não tem nada aqui falando que os humanos são fracos. Estamos falando das armas deles, apenas das armas. Essas cenas do capítulo 3 falam estritamente das armas dos deuses serem superior a qualquer arma humana. A próxima cena que temos sobre Volund é essa. Hermes comenta sobre uma lenda que ouviu sobre as valquírias e nela ele diz que a valquíria que ressoou com o guerreiro convocado pelos céus transforma-se por vontade própria na arma mais adequada para esse guerreiro e, junto de um poder que rivaliza com o dos deuses, ela oferece todo o seu ser. O nome desse poder é Volund. Aqui ele acrescenta o detalhe que a valquíria vira a arma mais adequada para o guerreiro quando eles realizam a Volund. Oferecendo seus corpos, eles ganham um poder de um deus, em forma de arma. Arma. Eles não viram deuses, eles ganham a arma de um deus, basicamente. Dito isso, vamos à próxima cena, importante para as Volundes, a do Buda com o Loki. O único método capaz de tornar aquilo possível, como era o mesmo nome? Sabe, tinha aquele negócio no mundo budista, depositar suas vidas um no outro e subir juntos sobre a mesma flor de lótus, fazendo com que ambos revelem toda a sua alma e corpo, tudo de si. Esse poder é chamado de destino compartilhado, ou destino em comum. É literalmente estar juntos na mesma flor de lótus até o fim. É um conceito budista que simboliza a união do destino e sacrifício mútuo. Ou seja, aquele Volund, na real, não é um simples Volund. Ao apostar a própria vida da valquíria, é o que torna possível enfrentar um deus. E o que o Loki está dizendo aqui é bem simples. Volund não é só uma forja de arma divina para o humano. É uma forma de arriscar ambas vidas em conjunto, trazendo assim uma combinação perfeita de corpo e alma. Só isso. Não tem buff divino, não tem humano virando deus, nem nada do tipo. Mais uma vez, uma cena que não fala nada sobre esse papo que a comunidade inventou sobre o ser humano se tornar um ser divino quando ele faz Volund. Não existe buff divino, não tem isso. E agora nós chegamos na cena que trouxe toda essa confusão novamente, que aflorou esse papo de Volund de novo. O papo era o seguinte: como o Simo está ferindo Loki com seus tiros se o tesouro sagrado era a arma? E essa cena deixou bem claro que o corpo dos humanos podem sim ferir os deuses, como foi dito e foi mostrado desde sempre. Mas a resposta para essa pergunta nesse capítulo é bem simples. Com o poder da Valkyria de materialização de balas, ele consegue transformar partes do seu corpo em armas. E isso já é uma pista. O corpo dos humanos podem sim ferir os deuses. As balas são parte do corpo dele, que se tornam balas de fato por causa do poder da Valkyria. Ele sacrifica partes do corpo dele para usar em conjunto do poder da Valkyria, assim atacando os deuses. Isso é o destino compartilhado. Mas vamos à cena. O destino entrelaçado, compartilhado ou em comum que eu te ensinei é uma técnica em que um humano e uma valquíria unem suas almas, mesclando o corpo de um humano com a arma forjada por uma valquíria através da Volund, para se tornar mais eficaz contra um deus. A chave aqui é o mais eficaz, indicando que já era eficaz antes, mas agora em conjunto, graças ao destino compartilhado, ambos se tornam ainda mais eficaz. Não é porque a valquíria transformou o humano em algo divino. Não tem nada disso. Uma maneira bem simples de pensar para entender tudo isso é o seguinte: a valquíria tem a arma para combater um deus, mas não tem quem a empunhe. E o humano tem o corpo para enfrentar um deus, mas não tem uma arma. Eles não iriam conseguir enfrentar ele sem arma. Aí, eles juntam os dois, o corpo para enfrentar os deuses e a arma para combater as armas. O corpo do humano versus o corpo dos deuses, a arma da valquíria contra a arma dos deuses. A valquíria e o humano precisam se unir para combater um deus, para ficarem de igual para igual em ambos aspectos. É bem simples e não tem nada além disso, é só isso. Mas como que um humano tem um corpo capaz de ferir os deuses? Não faz sentido. E a resposta para isso é bem simples, só tem. E é isso, é o que o mangá mostra, é o que o mangá diz, e nós temos citações e feitos que comprovam isso. Todas as cenas que eu mostrei pra vocês até agora sobre Volund nunca dizem que os humanos são fracos. O que se diz o tempo todo é que as armas deles são fracas. Aí vem o argumento dos cavalos. Ah, mas pela lógica, se as armas são fracas, então os humanos também são? Não, não são. É simples. Quantas vezes nós vimos humanos, antes de realizarem a Volund, conseguirem ferir ou até mesmo
enfrentar deuses ou outros seres como demônios. Tem o Lubu partindo do céu ainda em vida, quando estava na Terra. Isso aqui parece um feito humano comum pra ti? O Kim jogando Ares como se fosse nada. Ares, um deus. O Kim matou Shiyu, um demônio lendário. O Leônidas deu uma cabeçada no Apolo e o feriu. Não é porque o corpo dele se tornou divino, porque isso não existe, nunca é dito. O que é dito é que os humanos são fortes e também é mostrado eles serem fortes. O Leônidas consegue ferir o Apolo com uma cabeçada porque os humanos são fortes, não porque a Valkyria deu um buff divino nele. Não é preciso inventar isso, essa explicação tirada da bunda deles se tornarem divinos, sendo que a explicação tá aí desde o início. Eles são fortes, é simples assim. O que era fraco eram as armas deles. E eu digo isso porque tem muita gente que usa isso aqui como argumento. Ah, mas o Leônidas conseguiu machucar ele porque agora ele é um ser divino por causa da Volund. Como eu falei antes, isso nunca foi dito no mangá. Nunca. Outro ponto que levantam é, mas pela lógica, como as almas do humano e Valkyria, um ser divino, se uniram, então agora o humano também é um ser divino. Ok, isso faria sentido, se esse conceito tivesse sido colocado na obra. Onde isso é falado na história? Onde isso é explicitamente estabelecido? Não existe, isso é teoria inventada, que contradiz com a mensagem central do mangá, que é os humanos são fortes. Os deuses estão aprendendo isso com o passar das lutas. Se isso fosse verdade, se os humanos virassem seres divinos e só por causa da Valkyria, que seus corpos e habilidades poderiam competir contra os deuses, tiraria todo o mérito dos humanos. Zeus e Shiva elogiam Raiden e Adão após suas lutas. Os humanos são fortes, é o que eles dizem. Os humanos, não as Valkyrias. Desde o começo, Record of Ragnarok deixa claro que os humanos enfrentarem os deuses não é ridículo. O que é ridículo são suas armas, que eram humanas, durarem tanto contra as armas divinas. E quando Volund é revelado, o impacto é, beleza, agora faz sentido as armas durarem tanto. Elas são forjadas através da Volund. Mas reparem que o foco é nas armas, não nos corpos dos humanos. Em nenhum momento é dito, os humanos não conseguem ferir deuses porque são fracos. O que é dito é, as armas humanas são inúteis contra os deuses. Só isso. Não tem por que quebrar a cabeça inventando coisa que não existe. E nós temos exemplos claros de cenas que seriam jogadas no lixo se o mérito de vencer não fosse dos humanos. Sasaki e Okita são dois humanos que, em momentos diferentes, ultrapassaram os limites humanos e até limites dos deuses. Isso é explicitamente dito, ou seja, os limites humanos chegam em níveis de certos deuses. Outro excelente exemplo disso é o Raiden. Qual é a habilidade da Valkyria dele? Permitir que ele lute com toda a sua força. A força que arrancaria a cabeça do Shiva e teria matado ele se ele não tivesse se defendido. A força que o Raiden usa na luta contra o Shiva é 100% dele. A Trude tá ali só pra impedir que o corpo dele imploda. Isso é a força da humanidade. Eles são fortes sim. Se eles tivessem se tornado divinos por causa da Valkyria, isso jogaria toda essa construção no lixo. Essa cena inteira do Sasaki e do Okita seria jogada na sarjeta. Tiraria o peso do humano vencer por conta própria. Ele vence a luta por seus esforços próprios. Sem o humano, a Valkyria não ia conseguir fazer nada. E sem a Valkyria, o humano poderia até tentar. Mas no momento que viesse um bidente gigante na tua cara, você morreria. E para vocês que gostam de aplicar a vida real em uma obra fantasiosa, pega um artista marcial e coloca ele de frente para uma R e veja a magia acontecer. Não tem treino, técnica ou força que te faça vencer de mãos nuas com o cara segurando um rifle na tua cara. Esse é o ponto que Shumatsu quer passar. É bem simples. Humanos realizam feitos sobrenaturais, e o mérito é deles. É assim que o Memura escolheu fazer seus humanos. Vejam os outros mangás do universo de Shumatsu, o do Lubu e do Jack. Esses dois fazem cada coisa maluca no mangá deles. Tu fica, como é que um humano fez isso? É simples, não são humanos normais como a gente. No mundo de Shumatsu, os humanos são capazes de realizar feitos sobrenaturais. É bem simples. E no do Jack, tem um cara com poder mais bizarro que o outro. É só gente maluca. Querem outro exemplo? Olha o que esses três caras fizeram. Olha o que esse velho alcançou. Algo que o próprio Susanoo só conseguiu em uma luta contra o Okita. Eles são seres divinos? Não, não são. São humanos. E os humanos são fortes. Esse é o ponto do mangá inteiro. Os deuses vendo que os humanos não são fracos, que eles conseguem lutar contra os deuses sim. Mas agora, imagina se isso tudo fosse apenas mérito da Valkyria por causa de algum
buff divino aleatório que eles ganharam. Ia jogar todos os humanos pra merda. E vamos finalizar esse assunto com o Buda falando o óbvio que já deveria estar cravado na mente de todos. Mesmo que uma Valkyria se transforme numa arma de fogo através do Volund, e mesmo que ela una sua alma com a de um humano por meio do destino compartilhado, o que é capaz de enfrentar um deus é unicamente o corpo daquele humano. Reparem, o corpo do humano é capaz de enfrentar o deus. E a arma de fogo em si, nada além disso. Reparem de novo, o corpo do humano e a arma de fogo, pois ela é feita através da Volund. E só um tesouro sagrado pode enfrentar um tesouro sagrado. E do que as munições do Simo são feitas? Do próprio corpo dele. Ele sacrifica seu corpo para usar como munição. É bem simples. O Buda aqui confirma o que está sendo dito desde sempre. O corpo do humano machuca os deuses. E a arma divina também. Resumo da ópera. Parem de tentar aplicar as nossas regras, as regras do mundo real, em Shumatsu. O Kin não morreu de hemorragia, ou desmaiou de dor após perder um braço. O Simo tá subido em árvore sem fígado e um rim. Os humanos de Shumatsu não são como os humanos da vida real. E é até ridículo ter que falar isso, mas infelizmente se viu necessário.